Oi, gente, tudo bem por aí? Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja a hora que você estiver me assistindo, que o Senhor te abençoe e que você tenha um dia maravilhoso. Se você está aí no carro, no ônibus, no banho ou indo dormir, não importa, que o Senhor te abençoe. E que você curta comigo aqui esse último capítulo do livro de Jó, capítulo 42. Obrigado por você que está aqui comigo até agora. 42 dias juntinhos, coladinhos, aprendendo sobre Jó, aprendendo sobre como encontrar Deus em meio ao caos. Tem o meu e-book aí, comprem, por favor. Vai ser bom para mim e para vocês também, porque foi escrito com muito carinho. Encontrando Deus em meio ao caos. É muito bom. Comprem ele. E vamos lá, vamos para o último capítulo. A última resposta de Jó a Deus é essa primeira parte e depois temos a cena final. Vamos ver. Então, em resposta ao Senhor, Jó disse: Eu reconheço que para ti nada é impossível e que nenhum dos teus planos podem ser impedidos. Tu me perguntas como me atrevi a pôr em dúvida a tua sabedoria, visto que eu sou ignorante. É que falei de coisas que eu não compreendia, coisas que eram maravilhosas demais para mim e que eu não podia entender. Tu me mandaste escutar o que estavas dizendo e responder às tuas perguntas. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Esse versículo é muito famoso. Por isso, estou envergonhado de tudo que eu disse e eu me arrependo, sentado aqui no chão, num monte de cinzas. Em sinal de humildade, de humilhação completa, ele reconhece que ele falava coisas que ele não sabia, que ele não compreendia. Ele reconhece que só Deus, eu reconheço que para ti nada é impossível, depois de mostrar todos esses animais dos últimos capítulos aqui. E nenhum dos teus planos podem ser impedidos. Tudo que Deus planejou, tudo que Deus fez será cumprido. Querendo a gente ou não, mudando de religião ou não, mudando de pensamento ou não, não tem jeito, vai acontecer. Vai acontecer porque desde lá do começo de tudo até hoje está acontecendo o que está escrito nessa palavra aqui. Então vai acontecer. Que a gente venha reconhecer, que a gente venha em sinal de humildade, como fala aqui, ó, sentado num monte de cinzas, humildade, coração contrito, coração entregue a Deus. A gente possa falar: antes eu te conhecia só de ouvir falar. Tudo que Jó fez nesses 41 capítulos para trás, ele conhecia de ouvir falar, como todos os amigos dele também, e até Eliú, de ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Ele passou pelo problema, ele passou pelo caos e encontrou Deus. Meu e-book está aí debaixo para você comprar. Ele passou por todo esse caos, um caos terrível, inimaginável, perder tudo num dia só. Saúde, família, filhos, bens, tudo, num dia só. E agora ele fala: agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Ele caiu na realidade, ele entrou na vida real. Nós vivemos muito no artificial, no fictício, nas páginas de Instagram. Nós vivemos muito ali. E é aí que o diabo se aproveita para nos manipular, para nos induzir ao erro, para nos fazer cultuar o feio, o errado, os pecados, né, o adultério, a coisa errada, a inveja. Que essas redes sociais despertam muito isso: inveja, maledicência, palavras ruins e mais um monte de coisa, né? Mas agora não, agora Jó está na vida real, Jó está no presente. Meus olhos agora te veem, agora eu sei o que eu estou falando, agora eu sinto, agora eu vejo, agora eu sei, eu estou na vida real. Será que você está na vida real ou você está no mundo fictício? Você está tão correndo com um monte de problema, um monte de dificuldade, tem que fazer almoço, tem que levar a menina para a escola, tem que dormir, tem que ir no médico, tem que marcar pediatra, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro, tem que levar a encomenda lá não sei aonde, tem que atender meu chefe, tem que fazer uma reunião aqui, ali, aqui. Você fica todo o tempo e não está na vida real, no tempo real, não está presente no seu dia. É sobre isso que Jó está falando. Antes eu ficava acreditando em tudo que falava, em tudo que eu via superficialmente, agora não.
Antes eu ouvia falar, agora eu vejo, agora eu estou presente na minha vida, agora eu estou entendendo. E eu sei que nenhum dos teus planos podem ser impedidos, nada do que Deus planejou vai ser impedido, nada. Porque Ele é o Criador, gente, Ele que fez, Ele tem controle e domínio sobre tudo. Cena final, versículo 7. Os 3 amigos de Jó agora. Depois que acabou de falar com Jó, o Senhor disse a Elifaz, da região de Temá: estou muito irado com você e com seus 2 amigos, pois vocês não falaram a verdade ao meu respeito, como meu servo Jó falou. Agora, peguem 7 touros e 7 carneiros, levem a Jó e ofereçam como sacrifício em favor de vocês. O meu servo Jó orará por vocês, e eu aceitarei a sua oração, e não os castigarei como merecem, embora vocês não tenham falado a verdade ao meu respeito, como Jó falou. Então Elifaz, que era da região de Temã, Bildade, que era da região de Soa, Zofar, que era da região de Naamá, foram e fizeram o que o Senhor havia mandado. E ele aceitou a oração de Jó. Gente, essa cena final aqui é aquela que esquenta o nosso coração, assim, sabe? Porque a Bíblia nos diz que a vingança pertence ao Senhor. Não tente você se vingar daquelas pessoas, daquela pessoa, ou sei lá de quem for, que te ofendeu, que te maltratou. Não tente, sabe por quê? Você vai atrapalhar a vingança de Deus. A Bíblia fala isso. Que você libere o perdão, que você tire esse cadáver das suas costas, que você viva uma vida leve, depois de todas essas palavras que esses amigos massacraram Jó o tempo todo. Deus fala: vocês não falaram a verdade sobre mim. A boca falava, mas o coração não estava presente naquele momento ali. E Deus manda eles pegarem carneiros, touros, boi lá e mandar lá Jó, porque Jó vai orar. Olha o reconhecimento de Deus diante de Jó. Deus está falando: Jó, eu te vi. Mesmo você estando arrogante, eu te passei pela moenda, eu te passei pelo caos para você me encontrar de verdade, presente. Agora eu sei quem é você. Agora eu sei. Ninguém vai me falar, eu sei, eu sinto, eu vi, eu ouço. E ele fez os amigos irem lá e se humilhar. Se Jó não orar, eu não perdoo vocês. Mas Jó tinha um bom coração, era um homem justo. Orou e Deus ouviu a oração e perdoou seus amigos. Então ele foi restituído dessas amizades. As amizades reconheceram que Jó estava certo. Mesmo falando umas asneiras pelo meio do caminho, Deus honrou Jó. Deus honrou e devolveu esses amigos, fez esses amigos se humilharem, né? Diante de tudo isso. Vamos lá, vamos voltar. Versículo 10. Depois que Jó acabou de orar pelos seus 3 amigos, o Senhor fez com que ele ficasse rico de novo. E lhe deu em dobro tudo o que ele tinha tido antes. Em dobro. Ele já era o homem mais rico da região, agora ele ficou em dobro. Todos os seus irmãos e irmãs e todos os seus amigos foram visitá-los. Tomaram parte num banquete na casa dele. Falaram de como estavam tristes pelo que lhe havia acontecido e consolaram com todas as desgraças que o Senhor havia feito cair sobre ele. E cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. O Senhor está tirando dos ímpios e dando para o justo. Versículo 12. O Senhor abençoou a última parte da vida de Jó, mais do que na primeira parte. Ele chegou a ter 14.000 ovelhas, tudo em dobro. 6.000 camelos, 2.000 bois e 1.000 jumentas. Também foi pai de 7 filhos e de 3 filhas. A primeira ele deu o nome de Gemima. Em espanhol, Remima. A segunda chamou de Cássia. E a terceira de Querem Apuc. No mundo inteiro não haviam mulheres mais lindas como as filhas de Jó. Olha a beleza de novo. Deus ama a beleza, gente. Deus habita na beleza. Deus quer a beleza.
Deus gosta da beleza, Deus é a beleza, Deus faz a beleza. Não existiam mulheres mais lindas que as filhas de Jó. E o pai as fez herdeiras dos seus bens, junto com seus irmãos. Depois disso, Jó ainda viveu 140 anos, o bastante para ver netos e bisnetos, e morreu bem velhinho. Esse versículo aqui é legal. E o pai as fez herdeira de bens. Por que está escrito isso aqui? Porque naquela época a mulher não tinha direito a nada, né? A herança era do homem. Mas Jó, como era um homem que já tinha Deus dentro do coração dele de verdade, não só de ouvir falar, ele via, ele sentiu, ele passou pelo processo, reconheceu Deus, ele entendeu que não existe fêmea e macho, que existe o ser humano. E ele deu para as filhas a mesma herança, ele dividiu a herança para as mulheres e para os homens. E ele viu até os bisnetos, isso é honra, isso é prazer, isso é glória. E ele morreu bem velhinho. Que história mais maravilhosa, né? Então Deus restituiu as amizades, os familiares, que todos foram lá, né, conversar com ele no banquete que ele fez. Ele ficou muito multimilionário, ele já tinha sido milionário, agora ele é multimilionário, tudo dele foi em dobro, em triplo, em quádruplo. E ele teve uma vida feliz como ele ansiava lá no comecinho, que ele falou: eu achei que eu ia viver tranquilo na minha casa, com meus filhos, com meus empregados, eu achei que a minha vida ia ser assim, e de repente, quantas vezes acontece isso com a gente está numa vida tranquila, tudo tá certo, tem emprego, tem comida, tem tudo, tá tudo bem, e de repente vira um turbilhão de problemas e de desespero, e a gente fica naquela situação ali. Daí a gente tem que aprender com Jó a ter paciência, a ter resiliência, a ter paciência de aguentar tudo que ele aguentou, a ter resiliência de enfrentar, mesmo com problemas, mesmo devagarinho, ele vai enfrentando, ele vai vencendo aquilo. E nunca se afastar de Deus. Ele nunca se afastou. Ele falou besteira com Deus nos momentos de raiva, de ira, de nervoso, de dor que ele estava sentindo ali. Ele falou, mas mesmo assim ele continuou acreditando. Ele deu ouvidos à voz de Deus quando Deus falou: agora eu vou falar com você. E foi falando tudo aquilo, e fazendo ele confessar de que ele era um nada. E aí Deus vem e fala: mas eu te amo da mesma forma, e vou te dar tudo em dobro, e tudo que você teve vai ser muito melhor, e seus amigos vão vir te pedir perdão, e você vai fazer a queima dos bichos ali para que eu perdoe eles. Então Deus restituiu tudo em dobro para ele. Tem uma reflexão da vida, a última desse livro, eu vou ler para vocês, não sei o que está escrito. Deus sem disfarce, baseado em Jó 42:7. Depois que acabou de falar com Jó, o Senhor disse a Elifaz da região de Temar: eu estou irado com você, tá? Vai falar sobre os amigos, vamos ver. Dor, sofrimento e mal constituem um divisor de águas. Ei, gente! A bateria acabou, mas nós vamos continuar. Eu não ia ler esse quadrinho, mas como a bateria acabou e parou no meio, e eu tive que fazer essa emenda, então vamos ler. Reflexões da vida, Deus sem disfarces. Talvez esse textinho aqui fale com você alguma coisa que você precisa ouvir, porque nunca aconteceu isso, da bateria acabar, ou foi a memória, alguma coisa. A memória eu não sei se foi, mas alguma coisa aconteceu que o vídeo parou de gravar. Então, exatamente nesse finalzinho. Então eu vou ler, porque eu sou insistente. Vai que Deus quer falar alguma coisa com a gente, né? Vamos lá. Dor, sofrimento e mal constituem um divisor de águas para a comunidade da fé. Muitos se esquivam inteiramente da questão, enquanto outros procuram colocar a arte, a reflexão racional ou a especulação filosófica no lugar da confiança religiosa desvanecente. Jó e os salmos de lamento não demonstram interesse algum em eximir Deus da responsabilidade pela tragédia, miséria da existência humana. Os salmos não disfarçam a verdade, são incômodos e brutalmente honestos. É ao irado e confuso Jó que Deus aparece com quem fala. Então Jó é irado, confuso, tudo complicado, mas Deus aparece para ele. E no entanto, mais adiante Deus ordena, ele faz, um sujeito cheio de sofisticação teológica,
cheio de religiosidade, que peça orações a Jó. E acrescenta: vocês não falaram a verdade ao meu respeito, como meu servo Jó falou. Em Jó 42, versículo 7, Deus fala isso, né? Deus fala com ele e faz. Então, o que a gente aprende com isso aqui? A gente aprende que Deus está vendo o seu coração. Deus conhece o seu coração. Por mais teologicamente perfeito que você fale, com toda a pompa, com toda a sabedoria humana que você fala, se você não tiver um coração sincero e verdadeiro como o de Jó, você não vai passar de um Elifaz, de um Bildade, de um Zofar, dos amigos de Jó que estavam ali, né? Eles falavam coisas certas, bonitas, mas de boca para fora. O coração deles não era sincero, tanto que Deus fala isso. Vocês não falaram a verdade ao meu respeito. Não está falando da fala, da boca, está falando do coração, da alma. E Jó falou um monte de asneira, um monte de loucurada, culpou Deus por tudo. Falou que Deus ia castigar, que Deus estava socando ele. Falou um monte de loucurada, mas tão sincero, tão verdadeiro, tão real. Assim como os salmos de lamento, né, que Davi, Salomão e Asaf, né, que escreveram os livros de salmos lá, quando eles falam com todo o coração, com toda a sinceridade, por mais que pareça ser uma coisa bizarra, errada, ofensiva a Deus, Deus gosta da sinceridade do nosso coração. É disso que Deus gosta. Gosta da verdade. Senhor, eu estou com raiva do Senhor, eu não quero mais saber de Ti. O Senhor não fez o que eu queria, eu estou com raiva. Isso parece uma coisa assim para os religiosos, para os amigos de Jó, os Elifaz da vida. Oh, não pode falar isso. Como Eliú, né, o último rapazinho falou: quem é você para falar isso com Deus e tal? Eles tinham Deus numa outra coisa, numa coisa toda de reverência, e o coração deles estava vazio. Jó não, Jó era sincero, rasgado, como os salmos também que o escritor está falando aqui, né? A verdade é que transforma. A verdade é que faz Deus realizar os nossos sonhos. Você fala: eu quero isso, quero aquilo, mas de boca para fora, nada acontece. Quando você fala de todo o coração, de toda a sua alma, de toda a sua verdade, Deus te responde. Porque o que Ele quer é a verdade. Ele quer a igreja invisível, que eu sempre falo aqui. Deus conhece o coração de todo mundo. Não adianta você estar lá no topo do pastorado e ter um coração vazio. Não adianta também você estar jogado numa sarjeta e ter um coração cheio de Deus, cheio de esperança de que Deus vai te transformar, vai mudar a sua vida. Como Jó estava no meio da rua lá, se coçando com um caco meias cinzas. Mas Deus via a sinceridade, a verdade, a realidade dele. E toda a transparência que ele tinha. Deus gosta de pessoas transparentes. E é isso que a gente tem que levar para hoje. Obrigada por me acompanhar até aqui, no último dia do livro de Jó. Mesmo tendo que fazer essa emenda aqui no final, eu estou muito feliz e eu peço a Deus que transforme o seu coração e que você seja uma pessoa mais bela, por dentro e por fora também. Um beijão no seu coração e até o próximo livro. Tchauzinho!